Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Fala Nação Tricolor, diretamente aqui de Maceió. Hoje é dia de Bahia, aí em Salvador, aí para a maioria da audiência que nos acompanha. E tem superado especial na Betsul, superado surpresa no link do comentário fixado. Acesse e aposte com cuidado, com responsabilidade e, evidentemente, só se for maior de 18 anos. A Betsul é 100% regulamentada, segura, tem um depósito mínimo de R$ 5 e saque muito rápido. A Betsul está fechada com a gente, está fechada com o Sou Mais Bahia e sempre trazendo os paródios especiais para você que nos acompanha. Fala Nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. O QR Code para você poder acessar o site da Betsul e fazer o seu cadastro está aí na tela, tá? E se você quiser acessar diretamente a super especial desse jogo contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, é só clicar no link do comentário fixado. Beleza? Meus amigos, vamos começar falando sobre o processo final de preparação do Bahia para essa partida. Ontem as atividades foram finalizadas e o elenco do Bahia teve mais um dia de trabalhos na manhã de segunda no CT Evaristo Macedo, dessa vez com o elenco completo. O esquadrão se prepara para enfrentar o Barcelona de Ilhéus nessa terça, dia 20, às 19h15, na Fonte Nova, mais conhecido como hoje. No campo 1, sob o comando de Rogério Ceni e do auxiliar Leandro Del, parte do grupo trabalhou situações táticas, seguidas de um treino tático, técnico em espaço reduzido. Alguns atletas ainda aprimoraram cobranças de faltas frontais. Já no campo 2, com os auxiliares Charles Rembert e Nelson Simões, os demais participaram de uma atividade com sequências de passes e finalizações. No segundo momento, com objetivos similares, os atletas foram orientados em um exercício setorial. Por fim, os jogadores do sistema defensivo fizeram um treino específico para o setor. Sanabria fez mais uma atividade de transição no campo. Kik Oliveira treinou normalmente, ou seja, expectativa de estreia de Kik Oliveira, por mais que ele tenha começado as atividades de maneira frequente com o grupo por agora, né? Então há uma expectativa, mas não há uma garantia de que essa estreia vai ocorrer, mesmo que seja no decorrer do jogo. E a informação mais importante é que desta vez o elenco completo trabalhou, tá? Dessa vez o elenco completo esteve envolvido aí na preparação para o jogo. Ou seja, temos esse jogo contra o Barcelona de Ilhéus, depois o Clássico Bavi e depois a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A contra o Corinthians. Então, nesse jogo contra o Barcelona de Ilhéus, a gente pode até não ter o time já principal, o time titular, mas a gente deve ter grande parte dos jogadores desse elenco principal atuando, seja iniciando a partida, seja no decorrer dela. Pode ser que o Bahia, por exemplo, comece com reservas, mas no segundo tempo coloque jogadores titulares, digamos assim, que fecharam a temporada como titulares. Como é o caso de Everton Ribeiro, Jean Lucas, Juba e companhia limitada, tá? Vamos ver qual vai ser a decisão de Rogério Ceni. Eu acho que tudo que está sendo executado, está sendo feito agora, foi pensado, planejado, arquitetado, já tem um tempo, né? A ideia de colocar parte dos jogadores do time principal na partida contra o Galícia, outra parte mais expressiva agora, mesmo que sem jogar por 90 minutos. Aí depois já é o clássico Bavi para os jogadores estarem habituados, soltarem a muscula, né, já estarem com algum ritmo de jogo e depois já estreia no Brasileiro da Série A. Esse calendário mais é, amplo, né, com o Brasileirão começando em janeiro, propicia mudanças que são relevantes, que são importantes aí para que a gente possa ter uma temporada mais equilibrada, uma temporada mais adequada com a realidade do Bahia, com aquilo que o torcedor almeja, tá? Então vamos para esse jogo aí para poder fazer alguns testes e soltar alguns jogadores desse time principal que estavam só no processo de preparação, no dia a dia de treino, de atividade nesse período de pré-temporada. Meus amigos, vamos falar sobre Cauli Oliveira, porque saiu informação nova. Ontem, nosso querido Douglas Santana, o preto tricolor, gente boa da melhor qualidade, profissional de excelência que compõe a nossa equipe, trouxe aí a notícia, repercutiu a notícia de André Hernan a respeito de Cauli Oliveira, que, de certa maneira, está dentro dos planos do Bahia para 2026. São Paulo se interessou, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, o Bahia negou e disse que só aceitaria vender o atleta. O UOL apurou que o Bahia pede por Cauli é no mínimo 10 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 62 milhões de reais. Nem na melhor fase de Cauli, quando ele estava voando, se destacando e o Palmeiras apareceu como interessado, esse valor chegou a ser atingido, né? Foi um valor de 30 e poucos milhões de reais. E agora o Bahia pede o dobro do que foi oferecido para Cauli na melhor fase dele pelo Bahia, e isso evidentemente é fruto do respaldo conquistado pelo Bahia e também adquirido pelo que tem de credibilidade o Grupo City, né? Então é mais ou menos esse o panorama aí.
Cauli não sai por empréstimo, não sai dentro das condições que os outros querem, né? Só dentro das condições que o Bahia quer fazer dinheiro, caso se livre de Cauli. Caso não consiga fazer dinheiro, vai explorar o que há de capacidade técnica de Cauli. E eu acho corretíssimo, tá? Mesmo que Cauli não viva uma fase extraordinária, é um jogador que tem capacidade, que tem qualidade, que se conseguir se encontrar aqui, contribui, mas acima de qualquer coisa. Pode se encontrar em outro time, pode elevar consideravelmente o nível de outro time dentro do futebol brasileiro. Eu não acho que é justo para o que o Bahia almeja, para o que o Bahia busca, reforçar no nível alto equipes aqui do futebol brasileiro, né? É uma questão que vai além de poderio financeiro. Enfim, vamos ver aí o que é que vai acontecer. André Renan trouxe mais detalhes sobre esse negócio, a gente vai trazer agora aqui. Meus amigos e minhas amigas, olha, vou trazer notícias de mercado envolvendo São Paulo e outros clubes do Brasileirão Betano, hein? O São Paulo, olha essa quentinha, hein? O São Paulo tentou a contratação do meio-campista Cauli, o bom Cauli do Bahia. Oferta feita, oficial, empréstimo com opção de compra. Mas o Bahia recusou a oferta do São Paulo pelo meia Cauli. Isso não é novidade para ninguém, foi repercutido ontem aqui no canal, mas o que importa vai vir agora. Dizendo que só iria vender o jogador, né? Iria vender o jogador, não é empréstimo, não seria possível e tal, né? Ah, mas sugestão de troca de atletas, algo que do lado do Bahia até foi cogitado, mas não foi adiante, né? Não foi adiante essa questão de trocas. Então ficou apenas na resposta oficial do Bahia, dizendo que não tem interesse num empréstimo e sim num negócio definitivo com o meio-campista Cauli. Dito isso, a conversa esfriou e não deve ter nenhuma outra tentativa do São Paulo em relação a contratar o Cauli. São Paulo vendeu o meia Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Vou deixar essa vendeu o jogador. Não, isso a gente já sabe aí, né? Questões de valores e coisas do tipo não vão ser difundidas agora. Bom, meus amigos, é isso. Bahia só aceita vender Cauli por pelo menos 10 milhões de euros. Se cogitou possibilidade de troca, depois da troca acabou não sendo uma pauta também para São Paulo e cada um segue no seu caminho, como eu falei. Cauli ainda tem capacidade para contribuir, mesmo que muito questionado. Vamos aguardar aí para ver qual vai ser a decisão do São Paulo agora, qual vai ser o próximo passo de São Paulo ou de qualquer outra equipe que venha ter interesse nele. Nosso querido Márcio Martins falou sobre Alejo Vélez, trouxe a informação, inclusive está escrita aí já em destaque, de que houve um avanço na negociação do Bahia com Alejo Vélez, né? O Bahia está interessado, o Tottenham está interessado em executar o negócio. Agora falta o Rosário Central e o próprio Alejo Vélez estarem alinhados para que esse negócio seja executado. Vamos ver o que o Márcio Martins falou sobre esse assunto. O Bahia deu andamento às tratativas com o Tottenham para fechar com o atacante Alejo Vélez. O jogador não teve muitas oportunidades no clube inglês e foi reemprestado ao Rosário Central da Argentina, onde conseguiu recuperar o seu bom futebol. Alejo vive um bom momento na equipe argentina e já manifestou desejo de disputar a Libertadores pelo Rosário Central, ao lado de Di Maria. O Bahia está trabalhando para trazer o atleta antes de junho, ainda na janela que se encerra em 3 de março. O Rosário Central não tem condição de entrar no páreo para recomprar Alejo Vélez. O valor oferecido pelo Bahia já foi aceito pelo Tottenham. O Bahia deu andamento. Tá aí, meus amigos, o Bahia deu andamento. No destaque, Márcio Martins coloca que o Bahia avançou pela contratação de Alejo Vélez e agora a gente aguarda o desdobramento dessa história, né? Não é uma negociação simples, isso já está claro há algum tempo, é uma negociação complexa, mas o nível de interesse do Bahia mostra como Alejo reúne o que o Bahia tanto almeja, né? Em termos de projeção de carreira, em termos de característica de jogo e de alguns outros aspectos. Então a gente aguarda o desdobramento dessa negociação e, evidentemente, qualquer novidade você saberá aqui no canal. Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de BetSul, sua Bet Norte a Sul. Link no comentário fixado para a Super Odd, o jogo do Bahia contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Até a próxima. Tamo junto, meus amigos. Forte abraço. Eu sou Mais Bahia.